Eu vou ler para você, está em Hebreus, porque eu vou falar de perseverança. Essa é a live da perseverança. E hoje eu queria que você se alimentasse disso e vivesse essa semana debaixo dessa perseverança. Hoje foi o último domingo aqui do fortalecimento, desse propósito específico, né? Domingo do fortalecimento. E aí Deus me fez lembrar como é que esse fortalecimento aconteceu a mim ou em mim. Você acha que Deus ele colocou, quando eu cheguei aqui na igreja, tinha um pacote, um embrulho aqui em cima do altar, escrito para o Vinícius. E aí quando eu abri, tinha ali uma caixa cheia de força, cheia de fortalecimento? Não foi assim comigo, não é assim com ninguém. Foram problemas atrás de problemas. Aí eu imaginei aquela barra de ferro que as pessoas usam na academia para levantar o peso. E eu imaginei os pesos redondos, né? Os pesos sendo colocados na barra. Porque o que nós enfrentamos nesses últimos dias, por todos os lados, foi diferente de todas as outras lutas que já vivemos. Todas. A gente estava conversando lá no escritório agora no final, Dona Denilda, seu José. E a Dona Denilda falou um negócio importante. Deus ele sempre vai nos dar a capacidade. Porque eu falei assim, bom, esses aqui nós vencemos. Há 3 meses atrás, 2 meses atrás, 2 meses e pouco atrás, quase 3. Quando a prefeitura bateu na porta aqui, eu achei que eu não ia conseguir. Pessoas muito próximas minhas também disseram consigo mesmo, depois falaram. E agora? Poxa, que triste, né? Trabalho desse ter que acabar por causa de uma coisa dessa. Porque a gente precisava de um monte de documento que pra gente era impossível de conseguir. E não é que nós já temos todos os documentos que precisamos? Você acredita nisso? Porque a gente não parou, não desistiu. Parecia impossível. Se diante da aparência do impossível nós paramos, aonde a gente vai conseguir chegar? O que a gente vai conseguir vencer? Se diante de coisas que nos entristecem, se diante de problemas que nós vivemos, se diante de desafios que temos que enfrentar, se nós desistirmos, aonde chegaremos? Quem seremos nós? Que resplendor de glória nós vamos apresentar? Nós vamos falar muito, vamos falar que Deus é grande, vamos frequentar cultos, vamos participar de trabalhos, vamos estar na igreja, vamos carregar a Bíblia embaixo do braço. Mas lá fora, na rua, para a nossa casa, para a nossa família, para aqueles que nos cercam, o que a gente vai mostrar? Que Deus temos apresentado para as pessoas. Não, o problema é para se enfrentar. E quanto mais difícil, mais perseverança exige. E diante de todos esses, Deus me fortaleceu. Se eu pedir fortalecimento, Ele enviou todos os meios que me fariam mais forte na presença dEle. Suportei, estou aqui, ó. Estou aqui. Se o meu desafio eram os problemas, então está resolvido. Ou melhor, se os meus desafios eram os documentos, então está resolvido. Pronto. Hoje eu recebi o último, que era o do bombeiro, que era o que faltava, o que mais me preocupava. Hoje eu recebi. Domingo, pois é, para você ver. Hoje eu recebi. Hoje é domingo, né? Chegou para mim hoje. Está protocolado. Então quem quiser falar qualquer coisa a respeito do ambiente, se ele é propício ou não, nós temos toda a documentação, graças a Deus. Eu não sei quem tem, eu sei que eu tenho. Eu sei que a Igreja Batista Viva tem. Porque perseveramos, não desistimos. Há pessoas que desistem na caminhada, desistem diante de um problema, de uma dificuldade, diante de um vício, diante de um problema no seu casamento, diante de um filho, um parente num mau caminho. Conversa, fala, argumenta, e em não vendo o resultado, se cansa de orar, se cansa de frequentar, se cansa muitas vezes de fazer a mesma coisa. Mas é exatamente fazer a mesma coisa, é nisso, fazendo exatamente sempre a mesma coisa, que somos perseverantes. Orando sempre, buscando sempre, acreditando sempre, confiando sempre. Isso é que nos faz perseverantes. Quando a gente para, desistimos. Ah, cansei, eu estava sempre fazendo a mesma coisa.
Como é que você estava fazendo a mesma coisa? Então, quer dizer, você estava vivendo a mesmice, era mecânico. Cada vez que eu entro na presença de Deus, é uma novidade. E mesmo que eu use as mesmas palavras, porque eu sou ser humano e sou limitado, é novidade na presença de Deus. Porque a maioria desistiu, e para mim a novidade é se estar fazendo, perseverando. Em podendo parar, em podendo desistir, esse perseverou, esse confiou, esse foi além. E só quem vai além é que consegue ver o extraordinário. Você consegue entender a diferença das coisas? E olha o que a Bíblia diz aqui em Hebreus 35. Eu amo essa passagem, eu tenho um amor muito grande por essa passagem. É uma passagem que eu vivo pregando ela. E quando eu estava num outro ministério, era sempre a primeira pregação. Toda a igreja que eu assumia, essa aqui sempre foi a primeira pregação. Eu não sei dizer quais eram as últimas, mas essa aqui sempre foi a primeira pregação. Porque diz respeito a você permanecer, não desprezar, mas segurar firme. Você não deixar se levar por nada que os teus olhos estão te mostrando. Olha só o que ele diz aqui no versículo 35. É Hebreus 10, está aparecendo aí no rodapé. Hebreus 10, 35 e 36. Eu vou ler os dois versículos. O autor diz isso aqui, ó. Não abandoneis, portanto, mediante a tudo que você está atravessando, tudo que você está passando, tudo que você está sentindo, todas as coisas que estão acontecendo, não abandona a vossa confiança. Ponto e vírgula. Aqui ele faz uma parada. Aqui ele faz aqui ele dá um tempo. Ó, embora tudo que você está vivendo, você está atravessando, você está sentindo, todas as coisas estão diante de você, não abandona, não abre mão, não despreza a tua confiança. Permanece confiando em Deus. É bacana de ler isso aqui, é bonito de ler, é uma palavra, como eu disse, eu gosto demais e me fortalece. Ela é bonita de ser lida, de ser pregada e de ser ouvida. Mas ela é muito dura e difícil de ser vivida. Porque a hora que essa câmera desligar e eu descer aqui do altar, eu vou ter que viver as situações como qualquer outra pessoa vive, porque a vida é vida para todo mundo. E problema é problema para todo mundo. A pessoa chegar dentro da igreja e ouvir que Deus é poderoso e que Ele vai fazer, que Ele tem poder para transformar, que para Deus não há impossíveis, e ela sair de dentro da igreja com essa palavra: olha, Deus está dizendo hoje que você tem vitória, e fala todo dia que eu tenho vitória. Todo dia. Ele diz assim: não temas, crê somente. Crê somente, só acredita. Só confia, tenha fé todo o tempo. Isso é a palavra de vitória para todo dia. Todo dia Ele me diz que eu vou vencer. E eu venço quando eu não desisto. Eu venço quando eu persevero. Eu venço quando eu permaneço. Eu venço quando eu sinto a tristeza, a angústia. Quando me dá vontade de chorar, quando me dá vontade de sumir, quando me dá vontade de desaparecer, mas eu permaneço. Eu venço quando eu sinto a dor e ela me incomoda, mas eu permaneço. Eu venço quando eu vou lá, faço o exame, o diagnóstico diz, constata que a doença está lá, que ela não desapareceu. E talvez nesse momento eu seja levado por Deus a viver ainda mais pela fé. Porque é importante que você hoje, que foi diagnosticado com alguma coisa, passou por alguma dificuldade, vivenciou alguma luta muito grande na sua vida e venceu, é natural que você agora glorifique, creia e dê testemunho. Difícil é você que está vivendo o problema hoje. Orou, jejuou, confiou, mas os teus olhos ainda não viram. Difícil é você permanecer. Então uma coisa é a pessoa vir ouvir uma palavra e sair contagiada por ela. Outra coisa é a pessoa viver a palavra. Sair da igreja, chegar em casa e se deparar o marido bêbado, filho drogado,
casamento destruído, a vida financeira arruinada, o credor batendo na porta, a luz cortada, a ameaça do despejo, o armário vazio, e continuar crendo. Se levantar no dia seguinte e dizer assim: eu vou buscar a Deus. Quantas não são as pessoas que desistiram, que pararam? Ah, sabe o que é que eu não encontro força? Você me desculpa a sinceridade, como eu disse hoje no culto, minha pregação é essa, meu compromisso é com Deus. O que está te faltando é a presença de Deus, o que está te faltando é a força de Deus. Você não está perseverando, você está desistindo, você está abandonando. Então o escritor, ele diz assim: olha, não abandona a tua confiança, porque ela tem grande galardão. Deixa eu explicar por que você não deve abandonar. Porque a tua confiança tem uma recompensa gigante, extraordinária. É o que ele conclui dizendo aí, ó: não abandoneis a vossa confiança. Abandona não. Ela tem, está afirmando. Ele não está sugerindo. Ela pode ter. Ele está afirmando, ele está garantindo. Isso é palavra de Deus, tá? Ele está garantindo. Ela tem grande recompensa, galardão. Galardão quer dizer recompensa, resposta, vitória, saída, porta aberta. É isso que quer dizer galardão, recompensa. A tua confiança em Deus, você se firmar nele, você estar nele, você esperar nele, você trazer dentro de você a certeza de que ainda que nada esteja aparentemente acontecendo, Deus está trabalhando e vai acontecer, mais cedo ou mais tarde eu vou ver, a glória de Deus há de se revelar. Agora olha que interessante o que ele diz no versículo 36. Com efeito, para que funcione, o que é efeito? Já teve dor de cabeça, por exemplo, ou dor de dente? Eu tive um problema sério com um canal mal feito um tempo atrás, e era tanta dor, que eu achava que eu ia enlouquecer, eu não conseguia pensar. Aí eu queria de todo jeito tomar alguma coisa. Quando eu tomei o remédio, a dor não passou. Você acredita nisso? Eu não sei, acho que alguns de vocês já tiveram a mesma experiência que eu. Você está com muita dor, aí você toma o remédio. Passa a dor? Não passa. Por quê? Porque tem um tempo para aquele remédio fazer efeito. Já foi no dentista? Você senta na cadeirinha lá dele, ele vem com anestesia. Ele dá todas aquelas informações pra gente, né? Vai sentir o choque, não sei o que e tal, papapá. Aí ele dá aquela espetada, a gente sente, aí ele dá anestesia. Imediatamente o teu rosto para de sentir? Não. Leva um tempo, para uns um pouco mais, para outros um pouco menos. Aí ele fica sentado ali na frente esperando, conversando alguma coisa, ele toca assim no... Pelo menos comigo foi assim. Ele pergunta: está sentindo? Porque tem que esperar fazer efeito. O escritor está dizendo: olha, para que isso funcione com efeito, para que dê certo isso, tendes necessidade de perseverança. Olha a perseverança entrando aí. O que é perseverança? Teimosia. Eu sou teimoso. Eu escutei um negócio esses dias, uma frase, eu achei muito, muito bacana, muito inteligente. E eu vivo exatamente isso. Não é bíblica, não é uma frase da Bíblia, não, mas é uma sabedoria. É um texto de alguém que eu esqueci o nome aí agora. Ele diz assim: você apaga um verso, eu escrevo outro. Se eu estou escrevendo alguma coisa, você está apagando em cima, eu continuo escrevendo para baixo. Vamos ver quem é que persevera mais, vamos ver quem é que é mais insistente na vida. E a vida é exatamente isso. A Bíblia está me dizendo exatamente isso. Olha, para que funcione, você tem necessidade. Você sabe o que é necessidade? Necessidade é aquilo que ninguém pode fazer pela gente. Você precisa de muitas coisas, e algumas dessas coisas as pessoas podem fazer por você. Eu posso hoje precisar que alguém vá lá no centro de Osasco para mim. Aí eu delego isso, eu peço. Hoje eu precisei que um obreiro nosso se dispusesse a ficar do outro lado da rua com o celular na mão para filmar qualquer tipo
de ameaça que a gente pudesse sofrer, ou qualquer tipo de dano ou de ataque que a gente pudesse sofrer. E ele ficou. Ele pôde fazer isso para mim. Eu precisava que alguém fizesse algo, não poderia ser eu, e eu tive alguém que se dispôs a fazer, e ele foi lá, ele ficou lá e fez. Mas se é a minha necessidade, se eu precisasse de outra coisa, se eu precisasse tomar um copo d'água, ou precisasse ir no banheiro, aí é uma necessidade, ninguém pode fazer por mim. A Ellen não pode fazer por mim, meus filhos não podem fazer por mim, ninguém pode fazer por mim. Se eu tiver sede, não adianta ela beber água por mim. Se eu tiver fome, não adianta ela comer por mim. Por mais que eu me sinta satisfeito em poder ver o meu filho, os meus filhos comendo aquilo que eles gostam de comer, aquilo que eles pedem para comer, quando eles comem, eu também sinto vontade, eu também tenho fome. Às vezes a gente abre mão, né? A gente compra só para eles. E a gente não faz pra gente. Quantos de nós já não fizemos isso? Não é verdade? A gente coloca o deles. Eles comem, a gente tem prazer naquilo, mas não saciou nossa fome. É ou não é? Não tirou da gente a vontade, a gente tem. Mas a gente abre mão porque a gente ama. Porque é importante para nós. Em algumas situações são até mais importantes do que nós mesmos. É ou não é verdade? Mas no que diz respeito à necessidade, é diferente. A Bíblia está dizendo que nós temos necessidade de perseverar. Eu queria tanto que essa palavra ela entrasse dentro de você e você aprendesse com Deus, eu em Deus, alguma coisa. Você, eu, nós temos necessidade de perseverar. Então não interessa quantas razões você tem para desistir hoje, para abandonar, para abrir mão, para deixar para lá. Você tem uma orientação da palavra de Deus, que é uma necessidade de você perseverar, de você ser teimoso, de você não desistir. Continua. Não interessa o que estão fazendo, muito menos o que estão falando, nem a aparência que tem. Confia. Mantenha a tua confiança em Deus e persevera em confiar nele. Se os teus olhos não estão te mostrando aquilo que agrada, confia, deixa Deus trabalhar. Se as situações ao teu redor são desesperadoras, porque em muitos momentos são, confia e persevera em confiar no Senhor, porque Deus está trabalhando. E há uma promessa, hein? Há uma promessa muito grande. Ele disse que se eu confiar, se eu não abandonar a minha confiança, eu terei uma resposta grande, um grande galardão, será grande a minha recompensa. Isso é palavra de Deus, gente, é maravilhoso. Ninguém pode apagar isso. Isso não vem do pastor, não, nem de qualquer outro pregador. Isso é palavra de Deus. E ele continua para confirmar, ele diz assim, ó: tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus. Você sabe o que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você não abandone a confiança e permaneça firme. Essa é a vontade de Deus. A confiança nele, a esperança nele, é você ter essa certeza dentro de você, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Que promessa? Eu não sei se você está entendendo, não sei se eu estou sendo claro o suficiente para você. Existe um caminho para alcançar a saída, a solução, é perseverar. Perseverar em quê? No que eu tenho que ser teimoso? E ir na igreja? Fazer uma oração? Não. Você tem que ser teimoso em confiar. Confiar em Deus. Não abandonar sua confiança. Por mais que tudo ao teu redor hoje esteja te obrigando ou te forçando a abandonar. E muitos são aqueles que não guardaram essa direção e se perderam na caminhada. Abandonaram sua confiança. E aí quem abandona não vê se cumprir. Porque quando você faz a vontade de Deus, você não abandona a sua confiança, e você persevera. Persevera no quê? Em confiar. Então aí você alcança. Imagina que o negócio está um pouco mais alto. Você já teve que trocar a lâmpada em casa? O que você precisa? Você precisa ir em algum lugar buscar ou uma cadeira ou uma escada. Não é assim? Dependendo da altura. Dependendo da altura, você precisa até de uma coisa maior, um andaime talvez. Aí você vai lá e pega. Para você alcançar, você precisa daquilo que te dê altura.
É isso que Deus está falando para a gente hoje. É isso que essa palavra quer dizer. Para mim alcançar o que Ele promete, eu preciso de ter ali aquilo que me faz chegar naquele lugar. A altura certa, a altura certa é a perseverança na confiança. Persevera em confiar. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Ela vai se cumprir. Está escrito. E o que está escrito ninguém consegue apagar. É palavra de Deus. Guarda isso no seu coração. Isso é pela fé, tá? E o que é fé? O que é fé? Você sabe o que é fé? Aqui no próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, está escrito que é fé. Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, se está parecendo demorar, espera, persevera, confia. Deus está trabalhando. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Sabe o que é fato? Fato é realidade. Contradiz, né? Qual é o fato? Qual é a realidade? A realidade é essa. Fato é que o céu é azul. Dá para você entender? Fato é que a água é molhada. Isso é fato. É a realidade. É como é que fala de realidade? Veja. Ele está tentando explicar isso que contradiz. Ó. A convicção de fatos que não se veem. Porque é difícil demais compreender isso. Só quem crê mesmo. A fé não se explica, a fé se vive. Fé não se toca. Fé se sente lá dentro. Isso é fé. Então mantenha viva a chama da fé dentro do teu coração. Confia. Deus está trabalhando. Mesmo que você não esteja vendo com seus olhos ou sentindo com a tua mão. Tocando com seus dedos. Deus está trabalhando. E Ele está dizendo para mim e para você hoje, persevera. Há uma necessidade. Ninguém pode perseverar por mim, nem por você, ninguém. Nem o pastor, nem o bispo, nem o apóstolo, nem o papa, nem o macumbeiro, nem ninguém. Você que tem que perseverar, lutar, não desistir. Depende de você. Você só depende de Deus. Coloca isso no seu coração. Vamos orar. Abençoar a nossa semana. Agradecer pela força que Deus colocou em nós através de tudo que nós superamos. Quero fazer esse convite para você. Se você puder fechar sua mão assim, ó, como quem está segurando muito firme em alguma coisa. Nesse caso você creia que você está segurando na mão do Senhor agora. Fecha as suas mãos e fala para Ele: Pai, eu não vou largar, eu vou segurar cada vez mais firme no Senhor. Eu vou firmar os meus passos cada vez mais no Senhor. Eu quero confiar. Eu vou continuar confiando, mesmo que hoje eu não esteja vendo, não esteja sentindo, mesmo que os meus olhos não consigam enxergar, mesmo que a minha mão não consiga tocar, mesmo que o meu corpo não consiga sentir, mesmo que o diagnóstico seja diferente, mesmo que a aparência seja diferente, eu vou continuar crendo, eu vou permanecer firme, segurando com todas as minhas forças, eu não vou largar. Então me segura, me ajuda. Nós unimos a nossa fé, Senhor, e oramos. E eu oro pelo doente, eu oro pelo aflito, eu oro pelo desesperado, eu oro pelo aprisionado, pelo acorrentado, eu oro pelo que se enfraqueceu, eu oro por aquele que a chama se apagou, eu oro por aquele que, meu Pai, hoje tem duvidado, anda descrente, eu oro por aqueles que discordam. E eu oro com a minha alma, eu oro de todo o meu coração. Eu oro para que o Senhor os alcance, porque eu sei que eu sou limitado e nada posso. Eu oro por aquele que está cheio de dor agora. Eu oro por aquele que os ossos, Senhor, parece que estão se desfazendo. Eu oro por aquele que o sangue está contaminado. Eu oro por aquele que ao colocar a mão sente o caroço, o nódulo, o cisto. Eu oro por aquele que agora tem a sensação de fraqueza, de tontura. Eu oro por aquele que tem a sensação da falta de ar. E eu peço ao Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, que envie poder do Senhor sobre a vida dessa pessoa agora, sobre a saúde dela. Para curar, para transformar, para restaurar, para libertar. Meu Deus, eu oro por esse que a casa, a família está despedaçada, o casamento está desfeito.
Eu oro para que o Senhor restaure a casa, a família, o casamento, a saúde. Eu oro por aquele que tem perdido a luta pela cocaína, ou para a cocaína, para o crack, para a maconha, para o álcool. Eu oro para que o poder do Senhor o alcance agora, libertando, quebrando todo esse vício, despedaçando, tirando, limpando, lavando agora o intestino, o organismo, Pai, dessa pessoa. E ela seja livre, ela seja liberta. Eu oro por aquele que precisa de uma porta aberta nessas semanas, para ter condição, honrar os seus compromissos, pagar suas contas, colocar comida na sua mesa. Eu oro por essa mãe que agora está chorando, por essa sogra. Eu oro por essa filha, esse filho. Eu oro por essa esposa, esse marido. Eu oro por essa pessoa e com essa pessoa. E ligo aqui na terra, Senhor, a vitória, porque nós perseveramos crendo que o Senhor é Deus e pode agir. Em nome de Jesus, que haja paz, haja o alívio dentro do coração de cada um desses hoje, aonde quer que essa pessoa esteja, aonde quer que ela se encontre. Eu oro pelo que está lá dentro do hospital agora, ligado a aparelhos, para que o poder do Deus Altíssimo o alcance agora e restaure a sua saúde, a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga assim seja, diga eu recebo, e glória a Deus. Toma posse disso, creia. O Senhor ouviu a nossa oração. Está escrito, invoca-me e eu te responderei. Está escrito, todo aquele que pede, recebe. Os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir. Ele ouviu Daniel. Ele ouviu a nós. Uma posse da sua vida.